Fecha nossos olhos, vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando essa noite. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa agora aquietar nossos corações, abrir nossos ouvidos, Senhor Deus, fechar nossos olhos, para que nós possamos, Senhor Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar tocando, Pai, em nossos corações, Deus. Possa encontrar um solo fértil, Pai. Um solo que é capaz, Senhor, de produzir 30 e 90 por um, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um privilégio enorme, nós estarmos juntos, e eu queria que os irmãos, tivessem bem focados, porque hoje nós vamos falar paz, o tema é paz no pleno conhecimento de Deus. Jesus disse, que Ele nos deixaria a paz, não como o mundo dava uma paz, mas que a paz dEle estaria conosco, que nós não necessitaríamos turbar o nosso coração, quer dizer, ficarmos tristes, porque ele não veio fazer um fake news, Ele não veio fazer falsas promessas, mas aquilo que Ele prometeu, Ele falou que Ele cumpriria, e Ele iria preparar lugar, e quando esses lugares celestiais, no novo céu, nova terra, estivesse pronto, Ele voltaria e nos receberia para Ele mesmo. E o apóstolo Pedro, que foi um apóstolo muito próximo de Jesus, o apóstolo Pedro, ele passou por dificuldades, até de dúvidas, como nós passamos. Jesus falou assim, usou um termo assim, que ele passou por uma peneira, que Satanás tinha pedido para passar ele numa peneira, e Jesus, ele não amarrou Satanás, não impediu, mas ele falou assim, e eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, você seja uma pessoa que fortaleça os outros, porque o sinal da conversão não tem muito a ver da gente fazer aquilo que nós queremos, mas da gente o quê? Partilhar aquilo que nós alcançamos de Deus. E da mesma forma de um rio que leva a água para frente e recebe água nova, assim é quando nós o quê? Partilhamos com os outros. Quando nós entramos numa congregação, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com as nossas dúvidas, e de alguma maneira, com seriedade, mesmo que nós não damos conta, por nós mesmos sabemos disso, mas com clareza a gente procura fazer aquilo que é a vontade de Deus. Todo pai tem uma paciência muito maior com o filho que mesmo que erra, o pai vê que o filho está o quê? Procurando acertar, e o pai vai diminuindo a paciência quando vê que o filho não está nem aí. Então a questão não é de acerto de erros, porque os nossos filhos muitas vezes não chegam no alcance daquilo que nós entendemos. Agora imagina um pai perfeito como é Deus, e nós aqui que somos pessoas frágeis, pecadoras. E o Pedro passou por essa peneira, e o Pedro, ele focou a sua vida em fortalecer os outros, e nesse texto que nós vamos ler, ele fala assim, olha, e eu estou tão empenhado nisso, que até mesmo depois da minha partida, depois da minha morte, eu já estou providenciando o quê? Para que vocês sejam fortalecidos. E essa é o texto da segunda carta do apóstolo Pedro, que ele começa dizendo assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então ele fala que a graça e a paz é multiplicada numa pessoa, na mesma proporção que essa pessoa vai adquirindo o quê? Mais conhecimento de Deus. Então a paz não vem de nós fazermos uma oração forte, uma oração de determinar, isso aí pode trazer até momentaneamente um ambiente aparente de paz, mas o fato é que nós sempre não sabemos o que vai acontecer, amanhã, nós não sabemos as provações que nos aguardam, e muitas vezes quando nós embarcamos nessa paz, que é uma paz simplesmente superficial,
Nós ficamos como que anestesiados, mas quando chega problemas, e às vezes problemas graves, porque nós desprezamos o conhecimento de Deus, nós ficamos muito perturbados, muitas pessoas destruídas, né? E pessoas muitas vezes que andam com Deus durante muito tempo, mas ficam amarguradas. É tão triste, né? Porque olha só, a Bíblia fala que a alegria é a nossa força, mas quantos cristãos, irmãos, que nós vemos que são o quê? Tristes, que não tem força. Tudo que a palavra de Deus diz também, nós deveríamos ser muito agradecidos, seria um outro indicador, né, na nossa vida. E quantos irmãos que nós conhecemos são ingratos, murmuradores, pessoas que desandam a boca reclamando de tudo e de todos. Como que nós podemos virar esse jogo? Ele fala aqui, o pleno conhecimento, ele era uma experiência pessoal dele, porque quando ele viu Jesus, ele achou que já tinha entendido tudo, e quando Jesus foi preso, ele ficou perturbado, aí ele viu que ele tinha entendido de maneira muito superficial, por isso Jesus falou: Pedro, olha, você fala muito fácil, né? Você promete muita coisa, mas o dia que você converter, fortalece os outros. E ele fala: olha, a graça e a paz é multiplicada, é no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O que quer dizer isso? Quando a gente fala de conhecimento de Deus, tem pessoas que estão querendo conhecer Deus por experiência, e Jesus fala: olha, examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Paulo, o apóstolo, diz: olha, eu não tenho novidades a falar para você, mas o que eu tenho para falar com vocês, é a mesma palavra que foi anunciada para vocês lá atrás, e isso é uma segurança para vocês, porque por amor a novidades, a coisas novas, muitas pessoas, o que? Elas se perdem e entram numa barca furada, e vão atrás de filosofias, psicologias e outras sabedorias, que não tem nada a ver com Deus, sabedoria desse mundo, que não pode levar essa pessoa para a eternidade. Então, o Pedro vai nos dar aqui agora um caminho, como é que nós podemos ter paz, graça multiplicada na nossa vida, e ele vai fazer uma proposta aqui, que é semelhante à proposta que se faz a um atleta, ou uma pessoa que está sendo contratada numa empresa, ou alguém que está sendo inserido, né, numa sociedade, e ele fala assim, ó: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade. Não vai ser, já foi nos dado o que? Todas as coisas que nos conduzem à vida, e quando fala vida, a gente pode pensar um tipo de vida, e ele acrescenta piedade. Por quê? Porque ele está falando de uma vida que respeita Deus, uma vida que respeita o Criador. Então já nos deu todos que foi concedido a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e não é então para ser pessoas amigas de gente importante aqui na terra, mas para ser amigo, filho, família, do Criador de todas as coisas, daquele que criou, e com muita paciência tem suportado tudo que tem acontecido aqui nesse mundo, mas que Ele vai intervir, e Ele vai transformar isso que nós vemos hoje num novo céu, e numa nova terra, onde habita a justiça, onde não existe morte, onde não existe malandro, onde não existe ladrão, onde não existe pessoas infiéis. E aqui a proposta é que essas pessoas, nós podemos às vezes estar em uma dessas situações, mas essa palavra que ela pode transformar um ladrão num trabalhador, pode transformar um egoísta numa pessoa altruísta, pode transformar numa pessoa escrava de vícios, numa pessoa totalmente liberta, nesse pleno conhecimento. Então ele vai falar assim, olha, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vocês se tornem participantes. A natureza nossa que é mortal, aqui ele fala, vai ser o que? Eterna, natureza divina,
Gente, pensa bem, nós aqui não somos Deus, nem nunca vamos ser, mas o que ele está falando é que se nós prestarmos atenção nessas coisas, a nossa natureza, ela vai ser transformada numa natureza o quê? Divina, o que ele diz aqui. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, agora vamos lá a proposta, como é que é o passo a passo? Concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm virtude. Então foca, não importa o tamanho da fé, mas disciplina para que junto com a fé tenha o que? Virtude. Porque existem pessoas que têm fé, mas não são virtuosas, são pessoas arrogantes, pessoas chatas, pessoas que não tem nada a ver, assim, tipo assim, coloca lá, é porque eu. Virtude, pessoas virtuosas, não é? Poder aqui, ó. E a virtude não acaba, a virtude, o conhecimento, e com conhecimento, acrescentem o domínio próprio, porque uma pessoa que conhece, ela muitas vezes ela sabe mais do que os outros, é uma pessoa desenfreada, ela tem que ter domínio de si, ela tem que compreender que ela está num processo de transformação, ela não vai ser o que ela dá conta de ser, ela vai ser aquilo que Deus pode fazer com ela, é muito superior o processo. E ao domínio próprio, perseverança, persistência, muito diferente de inconstância. E a perseverança acrescente piedade, que é reverência. Piedade não é ter aquela cara de, aquele olhar barroco, mas vê que a pessoa tem um olhar barroco, a pessoa piedosa, às vezes está até medo de saber o que tem lá dentro. Pessoa piedosa é pessoa respeitosa, respeita Deus, entende que independente de qualquer coisa, Deus é Deus, e não afronta, não faz piadas a respeito de Deus, procura fugir o quê? Das pessoas que ficam escarnecendo das coisas sagradas. A pessoa ela tem um temor, né? Não sei, todos nós tivemos, sem exceção. Você sabe aquela coisa desde criança, quando você vai fazer uma coisa errada, que dava um frio na barriga? Não deixa esse frio parar de sumir não, porque às vezes a pessoa vai exercitando tanta impiedade, que ela perde o temor. Será que nós podemos pensar que esses grandes, vamos dizer, criminosos, pessoas que eles nasceram desse jeito? Não, eles foram matando essa consciência, eles foram matando essa piedade, eles foram insistindo muito, até que eles ficaram o quê? Insensíveis. Isso é igual andar descalço. Quem não está acostumado a andar descalço, qualquer coisinha já sente, mas começa a andar descalço, sistematicamente, o pé vai criando o que? Calo, e dá um pouco, você pode pisar onde for asfalto quente, qualquer coisa, não fura mais nada. Por quê? Porque endureceu. E aí, se nós não fizermos isso há o que? Essa dureza. E a piedade, que é o respeito a Deus, acrescenta mais uma coisa, fraternidade, que é o amor com os irmãos. Agora, olha a ordem, porque se nós temos o amor com os irmãos, mais do que nós temos esse respeito com Deus, muitas vezes nós não vamos poder ajudar os nossos irmãos, porque naquilo que eles estão errados, a gente vai falar, não, ele é assim mesmo, né, está tudo certo, e não é assim não, nós devemos o quê? Avisar, nós devemos admoestar, advertir, não é questão de ser chato, mas é porque às vezes a gente ama uma pessoa, e aquela pessoa, ela está caminhando para a perdição, e só tem um jeito dessa pessoa sair dessa perdição, é se ela tiver uma conversão, e não existe conversão se a pessoa não souber o que é da verdade, porque é o conhecimento da verdade que liberta a pessoa. Imagina se estivesse fazendo um piquenique, né, um piquenique num lugar bonito, né, vamos dizer assim, um rio bonito, clarinho, e de repente você sai da água, todo mundo nadando ali,
E de repente você percebe que aquele lugar, aquele lago, está bem na beirada de um despenhadeiro que é uma cachoeira. E o povo está nadando ali tranquilo. Aí quando você olha, você fala assim, não vou avisar não, porque senão eles vão ficar chateados, né? Está todo mundo feliz. Se despencar um lá de cima, de quem que é a responsabilidade? Pelo menos ter avisado. E às vezes, nós queremos ser gentis. E é exatamente esse o quadro que as pessoas estão vivendo. Você não sabe quanto tempo que elas vão viver. E se elas morrerem do jeito que elas estão, o destino dela, a Bíblia fala muito claramente. Por isso nós não podemos ficar acomodados. E nem sermos o quê? Desesperados. Que se arrumar um berreiro na beira lá, na margem lá também, o quê? O povo fica, vai cair todo mundo também. A gente tem que ter o quê? Uma sabedoria. Tem que ter um cuidado. Mas não pode ser omisso, nem atrevido. E a fraternidade e o amor. Porque se essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, imagina uma academia, igual o músculo aumenta no corpo, se essas coisas nessas ordens, se esses músculos espirituais estiverem aumentando, vocês não serão nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não tem essas coisas é cego. E quando ele fala cego, parece que não é bem cego, assim, total. É míope, porque ele fala assim, vendo só o que está perto. Quem vê só o que está perto é miopia. Então, é cego, sim, para as coisas mais longe, é cego. E às vezes a gente toma decisões, o quê? Muito imediatista, não é assim? Quantas pessoas tomam decisões imediatistas e depois se arrependem porque não viu as consequências do que ia acontecer? Agora, quando nós exercitamos todo esse músculo, imagina se fosse músculo, né? Eu não sei, né, os nomes dos músculos, né? Mas tem bíceps, tríceps, né? Tá um zero de músculo, né? Se a gente colocasse, se a gente fizesse um processo contínuo, exercícios espirituais, disciplinas espirituais, que serve para toda a eternidade, a gente não vai ser nem nativo, nem frutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, porque aquele que não tem isso é míope, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmão, procurem, nem fala que você vai dar conta, não procura, não quer dizer vai dar conta não, mas imagina o filho que não procura acertar. Procurem, com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Às vezes, irmãos, a gente despreza a questão do exercício físico, despreza a proposta dos nutricionistas, de uma vida saudável, e de repente se vê o quê? Doente. E aqui a mesma coisa, a gente despreza, pode ser aquilo que Deus já deu, agora é só o quê? Trabalhar aquilo que Deus deu nessa ordem, e a gente tropeça. E quando a gente tropeça, como a gente está fraquinho, às vezes pode o quê? Ter um punhado de sequelas. Pois dessa maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, mas não é surpresa, nós estamos vivendo num tempo em que o evangelho, ou a igreja, ela é muito comum, mas quando você ouve a maneira que os crentes falam, e a maneira como eles vivem, e se for comparar com aquilo que está sendo escrito na palavra de Deus, tem uma distância muito grande. Então olha só,
a igreja evangélica, ela cresceu muito na sociedade brasileira. Isso deveria fazer com que a nossa cidade tivesse o quê? Uma moral mais elevada. É verdade isso? A influência dos cristãos deveriam ter uma sociedade o quê? Mais justa. Isso é verdade. Onde se falasse mais verdade, menos vaidade. É isso que está acontecendo. E Jesus falou que aconteceria isso nos últimos tempos. Que haveria pessoas que seguiriam ensinos do aqui e agora. Como Jesus falou para o apóstolo Pedro, esse aqui. O apóstolo Pedro, na hora que Jesus falou que ia morrer na cruz, sabe o que ele falou? Senhor, tenha compaixão do Senhor mesmo, não vai acontecer nada disso. E ele falou assim, arreda de mim, Satanás. Ora, o Pedro não era o Satanás, mas o conselho dele para Jesus era satânico. E você sabe como é que Jesus fala? Porque você só cogita das coisas terrenas, você não cogita das coisas celestiais. Olha que coisa que Jesus está fazendo. Ele está falando que quando nós damos conselhos para as pessoas, que se resumem a essa vida, nós estamos sendo um Satanás na vida da pessoa, porque nós não estamos avisando a pessoa que ela necessita de uma conversão. O jeito de entrar para a família de Deus não é por agregação, não é para ser membro de uma igreja, mas é o novo nascimento. Jesus falou isso para um homem entendido nas Escrituras. Ó Nicodemos, eu te digo uma verdade, e é de verdade mesmo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele falou, mas como é que pode um camarada velho como eu nascer de novo? Vou voltar no ventre da minha mãe? E Jesus já passa o quê? Um risco na possibilidade o quê? De reencarnação, porque ele fala assim, ó, o que nasceu de carne é carne, tipo assim, se fosse isso aí, não é isso, mas é nascer de Deus, é nascer da água, da palavra, e nascer do Espírito. Então ele fala assim, ó Nicodemos, não adianta você falar coisa bonita a meu respeito, porque adorar Jesus não é cantar uma música para Ele, adorar Jesus é levar a sério aquilo que Ele diz. Honrar Jesus é fazer a vontade dEle. Ele fala, vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando, senão vocês são hipócritas, é o que Ele falou para muita gente. Fala de Deus, mas não vive o quê? A experiência de Deus. E aí a vida do cristão e do não cristão é igual. Por exemplo, teve um tempo em que o índice de divórcio no meio cristão era muito menor do que no meio dos incrédulos. Vai procurar saber agora o que? As estatísticas. O que está acontecendo? E às vezes a pessoa muda ali e tudo, e continua como se nada tivesse acontecido, exercendo o ministério. Gente, é assim? É assim? E aí diz mais, dessa maneira será suprido amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade que é fácil ser salvo. Mas é muito fácil ser salvo. Como assim? Não desespere. Um ladrão foi salvo. Não fica folgado. Um ladrão foi condenado. Não foi assim? Jesus estava pregado na cruz. Os dois que estavam do lado dele eram o quê? Ladrão, merecia morrer. Só que um foi salvo. Então não precisa desesperar. Mas também não para ficar lerdo não. Porque um ladrão foi o quê? Condenado.
Então é muito fácil ser salvo, porque é só converter, mas é muito difícil ser salvo, porque precisa converter, né? É muito fácil, é só obedecer, mas é muito difícil, precisa obedecer. Qual que é o problema? A nossa vontade, só isso. Por isso Jesus fala assim: aquele que não se nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que se ama, ama qualquer coisa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É muito fácil, mas é muito difícil. O rico pode ser salvo, o pobre pode ser salvo, o rico pode se perder, o pobre também pode. O pior dos criminosos pode ser salvo, ou pode se perder. E a pessoa mais bondosa que tem aqui nessa terra, pode tanto se perder, quanto ser salvo, porque na régua de Deus, ninguém passa. Se passasse um, não carecia dele mandar o filho dele lá em cima, mas quando ele viu, ele não viu nenhum. Aí você fala assim: não, mas a pessoa está muito acima da média, mas é porque a gente não entende o céu. Aqui está tão ruim, que fica fácil ficar o quê? Acima da média. E o grande problema nosso, é que a gente fala: não, sabe uma coisa? Eu estou acima da média, mas isso não é prova de escola que tem média para passar. Isso aqui é uma questão que ou você tem uma identidade, ou não tem. Ou você tem o visto, ou não tem. Ou você é de Deus, ou não é. Aí você fala: não, mas eu tenho tanto pecado, então não vou dar conta. Então deixa eu te falar uma notícia para você ficar bem tranquilo: você não vai dar conta. E é exatamente por conta disso que nós devemos o quê? Procurar quem dá conta. E quando nós procuramos, nós encontramos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o ímpio o seu, porque os pensamentos é muito mais alto. A melhor pessoa que existe na face da terra morre. E por que ela morre? Porque tem pecado, porque se não tivesse não morria. E você pode ir em qualquer país, e lá na Amazônia, numa tribo lá, você vai ver lá que tem lá o quê? O povo morre. Então o pecado é uma coisa, o quê? E o que está sendo falado aqui, é uma coisa de tirar a gente do túmulo, e nunca mais ir para o túmulo. É isso que Deus está prometendo, e por isso que a paz vem. Porque qual que é o medo maior que nós temos? É o medo da gente não ser reconhecido, da gente não ser amado, o medo de morrer, o medo de doer. E isso aqui tira todo esse medo, porque a gente já sabe o quê? Que o nosso destino eterno está estabelecido. E agora eu tenho uma viagem para fazer, que pode ser turbulenta, às vezes é turbulenta, às vezes não é. Eu não sei como é que vai ser, como se estivesse num voo cruzeiro. Mas pode ser que dá uma turbulência, né? E turbulência não é muito ruim. Eu vou contar uma experiência minha pessoal. Eu não sei o que vai acontecer depois daqui, mas vou contar. Eu e a Teca, nós tínhamos marcado de fazer uma viagem de 3 dias, de ficar em São Paulo 3 dias, nós dois, né? Só que antes do voo, nós tivemos aquelas comunhão intensa, sabe, que casal de vez em quando tem, né? Nós estamos lá no aeroporto, né? Entra naqueles Fokker 100 antigo da TAM, né? Aí nós entramos lá, com 5 minutos de voo, Deus abençoou que veio uma tempestade. Gente, nunca se viu, né, uma reconciliação tão rápida como foi o que? Os nossos problemas desapareceram. Era um love total. Não tinha, né? Foi tão feio o negócio que eles tiveram que descer do avião de Uberlândia, que é em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, perdão, em Ribeirão Preto. A gente estava indo para São Paulo. Né? Acabou o problema. Às vezes nós reclamamos demais na vida, sabe por conta de quê? Porque está faltando as turbulências. Então tem dificuldade de mandar turbulência.
Deus não tem dificuldade de passar uma pessoa na peneira. Eu vou contar um segredo para você. Você quer uma dica como é que diminui a turbulência? Arruma um coração agradecido. Refreia a sua boca do mal. Vai aparecer aqui mais para frente. Evita que os seus lábios falem engano. Mentira, eu falei verdade. Te amo. Geralmente, irmãos, toda a atenção que tem lá em casa, ocupado, sou eu, viu? Não é ela não, sou eu. Não é verdade, Daniel? Olha lá, ele está confirmando lá. Então, por esta razão, por conta disso, aí ele fala, o Pedro aqui, agora vamos concluir, que a gente vai bem rapidinho para finalizar isso aqui, né? O tempo. Por essa razão, o Pedro fala, eu sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheça, e tenha sido confirmados na verdade no que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, vou traduzir, enquanto eu estou vivo, despertar essas lembranças em você, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estava pertinho de morrer, ele sabia, né, que ele estava pertinho de morrer, mas aí o que? Escreveu, deixou para a gente aqui, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olha que, eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa. Ele não estava, vou morrer, não sei se eu vou e tal. Não, Jesus já me avisou que a comunhão dele era tanta, Jesus já me revelou que eu estou pertinho de deixar. Então o que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Fortalecendo os outros, porque eu converti. Então olha gente, presta atenção nisso. Olha, e eu vou também fazer com que, eu estou pronto para isso. Isso é a minha coisa. Porque lá no céu tem muita coisa boa para a gente fazer. Muita coisa linda, né? Mas tem uma coisa muito boa que ninguém pode fazer no céu. Tem coisa boa que não dá para fazer no céu? Tem. Fala uma coisa boa que não tem jeito de fazer no céu. Quem que arrisca? Evangelizar. Não tem nenhum incrédulo lá, como é que você vai pregar o evangelho lá? Você lembra que o rico, da parábola rico, Lázaro, chegou lá no inferno e virou um evangelista? Manda o Lázaro pregar para os meus irmãos. Falou, não, lá tem um povo que prega. Aí. Tarde demais. Passou o tempo. Agora aqui nós podemos evangelizar. Aqui nós podemos ir na casa do vizinho e falar, escuta, eu posso fazer uma oração, só que... Tem um homem que eu gosto muito dele, chama Reverendo Augusto Nicodemos. Ele, quando ele se converteu, ele era um bandido. Aí resolveu ser o quê? Um pastor e tal. E aí ele estava lá no Nordeste e ele tinha uma mania de... Então ele foi para evangelizar. Aí o que ele fazia? Ele chegava lá na casa da pessoa, batia, o senhor, pois não. Assim, eu gostaria de falar para o senhor a respeito de Deus, a palavra de Deus, posso? Posso. Aí entrava, sentava na sala, o nordestino é muito hospitaleiro, né? Aí ele falou assim, o senhor sabia que o senhor é um pecador? Ele falou, não, eu sou uma pessoa boa. Ah é? Não, então tá. Deixa eu fazer uma leitura aqui. Aí ele pegava os 10 mandamentos. Aí é o que? Lendo os 10 mandamentos. Não faça isso, aquilo. E o semblante da pessoa ia caindo. Ele falou assim, tem alguma coisa disso aqui que o senhor, algum mandamento desse aqui da lei de Deus, o senhor quebrou? Fui, rapaz. Mas tem esperança para você. Pronto. Olha o jeito que ele fazia, só isso. E ele fez um grande trabalho, jovem, só com isso, só com os 10 mandamentos. Ele fazia, não sabia falar muita coisa. Queria falar para você, você sabe disso? E ele foi aprendendo. Hoje, o reverendo Augusto Nicodemos é um dos maiores pregadores, expositores bíblicos que tem. O que ele fez? Ele fortalece os outros. E finalizando aqui, olha, de minha parte, me esforçarei ao máximo, para sempre, mesmo da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. E agora vai ser The Flash, por quê? Olha aqui,
porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas por nós mesmos, e fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra, glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enfiada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em que me agrado. E nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. O Pedro estava acostumado com Jesus, mas um dia Jesus falou: Pedro, chama aí o João e o Tiago, vem cá comigo. E subiram no monte. E lá no monte aconteceu a transfiguração. Aí aquele Jesus sofrido, de repente o que? Se encheu da glória. E apareceu irmãos que tinham morrido. Elias e Moisés estavam lá. E Jesus era como se fosse esses filmes que tem, como de lá e de cá. E eles viram aquilo. E o Pedro viu, por isso que ele fala: ó, eu vi. Ele permitiu que eu visse. Minha vida mudou. Então, temos ainda mais segura a palavra profética, em que vocês fazem bem dar atenção a ela, como uma luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Quem não tem isso, está no escuro. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Esses profetas que andam por aí, negativo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ele está falando de profeta, não é de profetada não. Não é porque a pessoa fala em nome de Deus que você vai atrás dela. Você tem de conferir o que? Nas Escrituras, se aquilo realmente é o que? Verdade. Amém, meus irmãos? A proposta então hoje é que nós tenhamos paz. Mas essa paz é algo a ser conquistado. Por quê? Porque não é uma paz que nós vamos orar aqui, né? Vai ter oração aqui por cura, o nosso presbítero Hélio vai estar conduzindo aqui, oração para Deus resolver problemas de finanças, trazer refrigério, porque isso é lícito a gente orar. É lícito, sabe? Não é que eu estou falando uma coisa que é proibido, não, pelo contrário, isso é lícito orar. Só que existe algo superior, porque a conta talvez que está me oprimindo hoje, mês que vem tem de novo. Às vezes a enfermidade que está me aborrecendo hoje, pode acontecer que eu saia dela, o quê? Mas aparece outra. Eu sou diretor de RH, né, e a gente tem muitas unidades lá, hospitalares. E a pessoa entra e a gente fica muito feliz quando dá alta. Mas como a gente está lá já há muito tempo, a gente sabe que chega uma hora que a pessoa entra e ela não sai mais. E aqui, o Pedro, ele não está mais aqui. Mas por que ele fez isso? Porque ele nem fala sobre a morte, ele fala a minha partida. A minha partida o quê? Para aquilo que é muito melhor. E nós temos, e eu queria te pedir isso, olha, concentra na sua casa, chama seus filhos, chama quem quiser, mas não insiste, não perturba, pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Eu fiz uma proposta com a minha esposa, né, e nós estamos já há algum tempo, o seguinte, né, a gente começa a ler. No início eu li um versículo, ela outra, depois ela preferiu que eu fizesse leitura. Então, eu não posso nem assim fazer comentário daquilo que eu estou lendo, na proposta. Por quê? Porque quando a gente começa a comentar, um tem um palpite, outro tem outro e tal. Então, qual que é a nossa situação, a nossa proposta? De segunda até sexta-feira, a gente lê 3 capítulos por dia. No sábado 5 e no domingo 5. Por quê? Matemática, né? Para a gente ler a Bíblia toda em 10 meses. E quando acabar, aí começa de novo. E depois, outra vez. Até quando? Gente, até a partida, pronto. Eu aprendi isso com um pastor desse tamanhozinho assim, né?
Só que isso eu estou praticando agora, mas era o pastor Bartolomeu. Ele falou assim: ô Tess, quando eu fiz direito, o meu professor de direito penal, ele me deu uma dica que foi fantástica. Ele falou assim: você quer conhecer direito penal? Lê lá o código. Quando você acabar, você lê de novo. Depois você lê outra vez. Conforme isso for acontecendo, você sabe que você não entende nada de direito penal. Só quem está à sua volta acha que você entende. Se você ler a palavra de Deus, meu irmão, você está se alimentando e você vai começar a ter anticorpos na sua alma contra coisas que não são. Se porventura o pastor Tércio Júnior ou outra pessoa que estiver ministrando aqui falar uma bobagem, na hora, quem sabe que você vai poder até ajudar o pregador. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Isso é uma orientação de Deus para as nossas vidas. Dava para fazer muita coisa na igreja, mas vou te falar uma coisa: a igreja é uma embaixada do céu aqui na terra. Nós não podemos brincar com isso. E uma embaixada tem um poder de conceder visto. O pessoal briga para ter o quê? Green Card, ou então para ter cidadania europeia. Aqui a pessoa pode ter o quê? Cidadania celestial. Aí não podemos esculhambar, nem abaixar, nem mudar, né? Aqui é diferente. Aqui, já viu aquele invente, tente, faça algo diferente? Aqui, nesse lugarzinho aqui, nós não podemos nem inventar, nem tentar, nem fazer nada diferente, mas nós devemos expor com integridade aquilo que é a palavra de Deus, para a segurança nossa, da nossa família, dos nossos amigos, de todos aqueles que creem. Amém, irmãos?